Bom dia, pessoa linda que acordou, teve o privilégio de acordar, porque o nosso Redentor vive, porque o nosso Senhor, Ele proporcionou esse dia para mim e para você. Eu sou a evangelista Renata, estou passando aqui nesta manhã, quero ser canal de Deus para a sua vida. Quero trazer uma palavra para acalentar o seu coração. Porque você se lembra que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nos fortaleceria também para vencermos as nossas batalhas, para dominarmos as nossas emoções. É só o Espírito Santo de Deus que pode nos fortalecer para que estejamos atentos às armadilhas do inimigo. Eu venho nesta manhã trazer uma mensagem que está em Gênesis, capítulo 50, no versículo 21. A palavra de Deus, sem mais demoras, a palavra de Deus vai dizer assim: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amados, louvado e engrandecido seja o Senhor por esta mensagem revelada ao nosso coração nesta manhã. Muito obrigada, Pai. Dai-nos discernimento acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos e queridas, esse texto, ele nos arremete a José. Esse texto, o Senhor vai tratar no meu coração e no seu coração. José foi vendido pelos irmãos, foi caluniado pela mulher de Potifar, e ele passou durante muito tempo da sua vida preso, e José tinha tudo para ter um coração amargurado, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de vingança, disposto a colocar para fora tudo aquilo de ruim que colocaram no coração dele, que fizeram com ele. Mas José, ele em momento nenhum, ele alimentou a raiva dos irmãos, e em momento nenhum ele ficou com desejo de vingança, com ódio da mulher de Potifar. Porque José era temente a Deus. José, ele tinha o Senhor como fonte de inspiração e como ele tinha temor a Deus. Então ele não fazia nada que pudesse desagradar o coração de Deus. E ele sabia que Deus não o deixaria ali preso, vendido. Deus não deixaria José perecer. José tinha essa certeza. Se nós formos ver lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu quero falar ao teu coração nesta manhã, na verdade eu quero ser canal, Deus quer falar ao seu coração. Não precisa ficar preocupado com a maldade que as pessoas fazem a nós, direto ou indiretamente. Se Deus é o centro das nossas vidas, no momento certo iremos entender o plano e o propósito de Deus, o porquê das coisas. Porque José, ele ficou naquela prisão, ele foi vendido e ele foi passando os processos, e depois Deus o colocou num local de honra, que era para ser governador. E quando ele recebeu essa posição de governador, ele tinha em suas mãos a possibilidade de se vingar. Ele tinha em suas mãos
o domínio para pisar e fazer justiça, vingar-se dos irmãos e vingar-se também da esposa de Potifar que o caluniou de assédio. Mas o que ele fez? Nós havíamos falado anteriormente, José era temente a Deus. Quando somos temente a Deus e quando temos o Senhor no centro de nossas vidas, nós não precisamos fazer justiça e fazer vingança, ter esse desejo de vingança, porque do Senhor compete pleitear na minha causa e na sua causa. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele luta na nossa causa. Basta que o invoquemos. Então, eu quero meditar com você nesta manhã na providência divina que vai falar desse versículo Gênesis capítulo 50, versículo 21, que mostra o coração de José, que nos dá hoje a direção de como deve ser o nosso coração. Alguém te feriu? Alguém te magoou? Alguém te prejudicou? Ontem eu fiz parte de um júri popular do assassinato da minha prima Silvana e do meu primo André. Eles foram brutalmente assassinados dentro da sua fazenda. E ontem foi o júri. E sentar ali como parente, eu perdi a minha prima, meus primos ficaram órfãos. Mas quando eu fiquei de frente para os assassinos, eu senti uma pena muito grande de ver ali a condição daquelas pessoas e de como Satanás, o que Satanás faz. Quando a gente não se atenta aos desígnios de Deus, quando a gente não volta o nosso coração para Deus, nós nos tornamos maus, tornamos pessoas cruéis, frias, calculistas. Mas Deus tem um plano e um propósito para tudo. Deus tem um plano perfeito. Deus, Ele vai no momento certo nos dar entendimento de tudo isso que aconteceu. Então, eles foram condenados. Não tinha como não ser, né, na justiça do homem, não tinha como não ser condenados. Eles foram condenados, um a 34 anos, o outro a 38 anos de prisão. Mas se eles não se arrependerem verdadeiramente, eles serão condenados à condenação eterna. E é isso que nós não podemos alimentar no nosso coração. Desejo de vingança, ódio, porque isso nada vai trazer a minha prima de volta. Nós precisamos, como família, liberar o perdão para essas pessoas e seguir o curso das nossas vidas, tementes a Deus, fazendo o bem, praticando o bem. Evangelista, mas isso é muito difícil. Sim, mas é a vontade do nosso Deus. Vamos aqui para a analogia e nós iremos ver. Analogia de Gênesis capítulo 50, versículo 21. O episódio da história de José é emocionante. Você que não conhece a história de José, eu te convido a conhecer. A providência divina, como que Deus agiu, percebida por José em cada capítulo doloroso de sua vida, foi o que capacitou a superar qualquer sentimento de vingança contra os seus irmãos e contra Potifar e sua mulher mentirosa. José nunca se deixou dominar pela amargura e pelo ódio. Antes, preferiu confiar em Deus, que havia lhe dado aqueles sonhos, que está relatado lá em Gênesis 37, quando ainda era apenas um menino.
Muitas vezes não podemos entender os percalços da vida, mas a história de José nos leva a entender o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Lembra que eu mencionei Romanos 8:28? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Tudo. Não tem nada que foge do controle de Deus. Foge do nosso controle, que é limitado, que é literalmente limitado. Esta afirmação é válida ainda hoje, pois o Deus de ontem continua o mesmo e será providente eternamente. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu não sei qual é a sua demanda, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que o Deus da restituição, o Deus que opera maravilhas no nosso coração, é no nosso coração, é no interior. E Ele quer cuidar do nosso coração, das nossas emoções, Ele quer tratar as nossas emoções. Ainda que o mundo nos fira, ainda que o mundo nos assole, ainda que as pessoas dilaceram o nosso coração é do Senhor e Ele é o nosso general de guerra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, amado, bondoso, nós sabemos, Senhor, tudo que aconteceu na vida do teu filho José e sabemos também que ele se tornou um grande governador, o governador do Egito, e ele perseverou, meu Pai. Ele perseverou às traições, ele perseverou ao cárcere, ele foi temente a ti. E em momento nenhum, meu Pai, ele desejou vingança. Em momento nenhum ele nos mostrou que ele alimentou sentimento de amargura, sentimento ruim. E o Senhor se alegra dos filhos e das filhas que têm o domínio próprio das suas emoções, que controlam as suas emoções, que não alimentam o mal, que não alimentam a vingança. O Senhor é um Deus de benevolência, o Senhor é um Deus de paz, é um Deus de justiça. E a justiça é feita pelo Senhor e não por nós, porque somos apenas, Senhor, pessoas pequenas, errôneas e falhas, necessitadas da tua misericórdia, do teu perdão e da tua direção. Por isso, Senhor, nos ajuda neste tempo, onde os dias são maus, as pessoas são más, as pessoas nos ferem, as pessoas matam, as pessoas dilaceram os nossos corações. E a tua vontade, Pai, é que permaneçamos firmes no teu propósito, de que tudo o Senhor fará e tudo precisa estar de acordo com a sua vontade. Por isso, Pai, nesta linda manhã que o Senhor nos concedeu, nós te entregamos os nossos corações e te pedimos, Senhor, que a sua direção, os seus desígnios, os teus propósitos sejam todos os dias alimentados e alicerçados pelo teu Espírito, que não venhamos pensar nada da nossa vontade, nada da nossa carne, mas que sejamos completamente guiados pelo teu Espírito Santo, como José foi, vendido, acusado, injustiçado, mas o coração dele perseverou em obediência, em amor. E esse coração de José, ele não alimentou em momento nenhum maldade. Que esse coração possa estar estabelecido em nossos corações. E aquele que não consegue, que possa decidir ser e ter um coração de carne e não de pedra. Coração perdoador, coração benevolente, coração que agrada ao Senhor. Por isso, meu Pai,
Perdoa todos aqueles que nos feriram. Perdoa aqueles, Pai, que nos magoaram, que nos feriram, e que eles possam te conhecer no profundo e possam, Senhor, se arrepender de seus pecados, se arrepender dos seus atos errados e ter uma vida contigo, para que nós tenhamos, Senhor, a sua direção. O nosso coração precisará ser puro, o nosso coração precisará ser reto. Por isso, meu Pai, tudo que há em nós te entregamos e te pedimos, Senhor, que seja instaurado em nós, que seja estabelecido em nós o teu querer e a tua vontade. Esta é a oração que nós te fazemos nesta manhã, em nome de Jesus, o nome que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém. Glória ao Deus vivo, ao Deus eterno. Você que ouviu, você que foi abençoado, você compartilha esse vídeo e nós nos vemos amanhã, se Deus permitir. Em nome de Jesus, fique com Deus.